Olá, meus alunos! Voltamos aqui para a nossa segunda parte da aula 10, né? Essa vai ser a aula 10.2. Nós estamos falando aí de genética moderna. Falamos aí de alguns precursores, da importância desses cientistas que, no início de tudo, né, chegaram a determinadas conclusões que acabaram por servir para a base para o que a gente entende como a genética moderna, né, que hoje responde aí muitas perguntas que há tempos não tinham esclarecimentos. Quando se vai buscar, mesmo modernamente, a base obtida por esses estudiosos lá no passado acabam servindo, né, como base para tudo isso. Então, nessa aula nós vimos aí o quê? Joga na tela, vamos para a aula 10.2, genética moderna. Né? Aqui, genética moderna. Vale a gente ressaltar que quando a gente fala de genética moderna, estamos falando aí dos procedimentos atuais que são utilizados aí na genética, como terapia gênica, a questão de insumos químicos, né? Até mesmo transplante, a questão de compatibilidade genética, enfim, todos esses fatores foram possibilitados por causa de estudos dessas pessoas que viveram há tempos atrás. Então, né, nós vimos aí que os estudos de Mendel, né, foram liderados aí por Thomas Hahn, que era um geneticista que desenvolveu o modelo mendeliano, que foi amplamente aceito. Ou seja, Mendel desenvolveu um estudo que na época dele não foi muito disseminado, digamos assim, não deram tanta moral assim para o estudo dele, mas com o passar do tempo, um grupo de cientistas liderados por Thomas Hahn Morgan usou esse estudo do Mendel, né, e fez com que comprovou o que Mendel tinha feito, né? Então, ele juntamente com o trabalho experimental, matemáticos desenvolveram o quadro estatístico da genética de populações. Então, foi a partir aí de estudos mendelianos, trazendo explicações genéticas para o estudo da evolução. Né? Então, ele foi, além do Mendel em si ter sido muito importante, o Thomas também foi quem, através dele, de ter liderado esses estudos, foram que foi validados aí os estudos do Mendel. Temos aí também a Rosalind Franklin, né, que foi aí a famosa foto 51, que ela, sem querer, né, despretensiosamente, conseguiu fazer um registro que deu base para que os pesquisadores, mais à frente daquele tempo, eles conseguissem chegar na duplicação, né, na estrutura do DNA, descobrindo que ele tem uma dupla hélice. Isso aí permitiu com que o estudo do DNA fosse mais aprofundado. E vimos aí alguns experimentos, né, com animais, com ratos, onde foram provados aí que quando você manipula geneticamente determinadas estruturas, né, seja ela vírus ou bactérias, eles podem apresentar resultados diferentes. Tá bom, pessoal? Então, basicamente foi essa nossa aula. Nós vamos agora te dar um tempo para você fazer atividade e em seguida a gente volta corrigindo tudo. Tá bom? Então vamos lá, te espero na atividade daqui a pouco. Voltamos aí, meus amigos, na nossa atividade. Nós falamos aí, estamos discorrendo nessa aula sobre a questão da genética moderna, como nós falamos, muitas coisas que nós sabemos agora sobre genética, até mesmo coisas básicas que para nós aqui, né, da nossa época é considerada básica. Teve uma época que se precisou muito estudo para chegar nessas conclusões, como, por exemplo, a questão da dupla hélice do DNA, né? Watson e Crick, eles trabalharam nisso através dos estudos dele,
foi possibilitado, né? Quando se conseguiu estudar mais o DNA, aprimorou-se o que a gente chama de engenharia genética. O que é engenharia genética? É você fazer os genes, de alguma forma, trabalharem da forma que o ser humano quer. Em alguns casos isso é possível, né? E até mesmo você entender determinadas síndromes, entender como funcionam determinados tipos de patologias, como, por exemplo, câncer, diabetes, tudo isso, através de estudos no DNA, né, a gente consegue detectar até mesmo possíveis futuras patologias que têm a probabilidade de acontecer na vida de uma pessoa, na vida de uma família, né, na genealogia. Então, esse estudo da genética moderna não teria sido possível se não fosse esses estudos mais antigos, como nós falamos de Mendel, Watson Crick, Rosalind Franklin, enfim, tá bom? Agora vamos ver o que você conseguiu extrair para responder uma atividade aí. Vamos lá. Põe na tela, tirando dúvidas, resolução. Perdão. Resolução de atividades. Temos aqui a questão número 1. O ano de 1900 marcou a redescoberta de Mendel. Em 1915, os princípios básicos da genética mendeliana foram aplicados a uma grande variedade de organismos, mas notavelmente a espécie Drosophila melanogaster, que é um tipo de mosca, tá, pessoal? O nome científico mencionado corresponde a uma espécie de quê? Bom, vale a gente ressaltar que esse texto aqui dessa questão, ele está se referindo, olha aí, ó, ele está se referindo ao estudo, aqui no caso, ó, o ano de 1900 marcou a redescoberta de Mendel. Por quê? Lembra que eu falei que Mendel tinha feito seus estudos, mas ele não tinha sido tão disseminado, ele não tinha sido tão referenciado pelo estudo dele? Mas nos anos aí 1900, quando a gente diz 1900, nós estamos falando do início do século XX, não exatamente no ano de 1900, tá, pessoal? Então, a redescoberta de Mendel, né, que é em 1915, os princípios básicos dos estudos dele foram utilizados, só que Mendel usou em ervilhas. No caso, esses estudos foram feitos em outro organismo, né? Os estudos dele foram aplicados em outro organismo, que no caso foi esse animal aqui, ó, a Drosophila melanogaster, tá? O nome científico mencionado corresponde a uma espécie de quê? Lembrando que a Drosophila, pessoal, ela é uma mosca, tá? Se ela é uma mosca, vamos ver as possibilidades. Nós temos aí a letra A, é uma espécie de rã. B, é uma espécie de mamífero? É uma espécie de réptil? É uma espécie de ave ou é uma espécie de inseto? Essa aqui está bem na cara, né, pessoal? A gente sabe que uma mosca não tem nenhuma possibilidade de não ser a letra E, né? A questão aí, a resolução dessa questão. Rã seria um anfíbio, mamífero é uma classe geral, né? Existem vários mamíferos. Réptil, aí, por exemplo, jacaré seria um réptil, né? A cobra, enfim. E ave, qualquer passarinho que você imaginar aí é uma ave, né? Então, que tem a ver com a questão da Drosophila melanogaster aí, o fato dela ser uma mosca, então é um inseto, letra E de escola. Vamos para a segunda questão. Segunda questão, temos aí o seguinte: os avanços tecnológicos da biologia molecular e de mais áreas da ciência moderna permitiu ao homem a capacidade de manipulação controlada do DNA. Com isso, obteve a possibilidade de alterar a hereditariedade e as características dos organismos. Assinale a alternativa que corresponde com a nomenclatura utilizada quando se faz manipulação do material genético. Vamos lá. Quando se faz manipulação do material genético, como é que a gente dá um nome para essa questão? É controle da expressão genética,
inserção genética, engenharia genética, manipulação genética, tecnologia genética. Eu falei isso ainda há pouco na revisão. Durante a aula eu falo sobre isso também. Mas ainda há pouco eu dei uma enfatizada nessa questão de que quando o DNA foi descoberta, a estrutura do DNA, foi possível se estudar mais a fundo as estruturas do DNA, podendo, assim, de alguma forma, dentro da medida do possível, manipular, né, os caminhos desse DNA. Uma vez que o DNA ele é a receita para que aquele ser vivo exista, então tudo que você conseguir, de alguma forma, alterar no DNA, vai alterar o organismo, entendeu? Por quê? Porque tudo que está no seu corpo, seja qualquer ser vivo que seja, pode ser uma bactéria, pode ser um ser humano, do mais simples ao mais complexo, mas tudo que está no DNA dele é o que faz ele existir, é o que dá, o DNA é a receita daquele organismo. Então, se você descobre, de repente, como manipular o DNA de um ser vivo, você pode alterar a forma, o genótipo dele, você pode alterar as funções proteicas, você pode conseguir, de repente, desativar um gene, aquele gene causador de um câncer, enfim. Quem faz isso, pessoal, é o que a gente chama de engenharia genética. É dentro da engenharia genética que a gente consegue manipular o DNA. E quando eu digo a gente, é claro, os profissionais e os cientistas que têm estudo para isso. Tá? Então a gente tem aí a questão, por exemplo, de pesquisa sobre determinadas doenças, né, determinadas patologias, como, por exemplo, o câncer, como, por exemplo, a cura para AIDS, enfim, várias patologias têm sua origem no lado genético, entendeu? E muitas vezes você estudando os vírus que causam determinadas doenças, você consegue entender o que ele pode fazer no DNA do indivíduo infectado. E assim, quando você descobre esses mecanismos, podendo mexer no DNA, você de repente pode desativar genes, como eu falei, você pode acrescentar um gene dentro de um genoma, né? Você pode ali, uma mutação, você pode fazer com que esse DNA desfaça, digamos assim, essa mutação. A mutação é uma ligação errada entre uma base nitrogenada e outra, né? Então, de repente, você pode reverter determinados quadros. Quem tem essa capacidade é o que a gente chama aqui, ó, a letra C de engenharia genética, tá bom? Vamos lá, põe na tela mais uma vez. Questão número 2, então, letra C de casa. Número 3. O registro da difração do raio-x do DNA, conhecido por foto 51, permitiu a descoberta de sua dupla hélice. O trabalho mereceu o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina em 1962. Este registro deve-se ao trabalho de quem, pessoal? De James Watson, Thomas Hunt Morgan, Maurice Wilkins, Hugo de Vries ou Rosalind Franklin. Nós estudamos isso, nós falamos sobre isso durante a aula, nós vimos que esses indivíduos, né, James Watson, Thomas Morgan, Maurice Wilkins, Hugo de Vries, nós vimos que esses indivíduos foram importantes, sim, para o estudo, o desenvolvimento da genética, enfim, né? Tudo isso foi importante. Porém, a questão, como ele fala aqui, ó, a descoberta, a foto 51 permitiu que a descoberta da dupla hélice, né, do DNA. Quem está envolvido aqui diretamente nessa descoberta da dupla hélice é o James Watson, tá? O James Watson, esse cara aqui, ó.
Tá? Ele está envolvido na questão da dupla hélice. Watson e Crick, eles descobriram que o DNA ele era formado por uma dupla hélice. Porém, a questão está se referindo à foto 51, que permitiu a descoberta da dupla hélice. E esse trabalho, ele mereceu até um Nobel. E esse registro ele se deve ao trabalho de quem? Quem foi que, a partir do que foi permitida, presta atenção, a partir de qual fato foi permitido que eles estudassem e chegassem à conclusão de que tinha uma dupla hélice, a partir da foto 51. E quem providenciou essa foto 51 foi uma mulher, né? Que infelizmente ela não foi creditada, digamos assim. Nunca deram crédito para ela, embora fosse sugerido na época que ela tivesse, que ela fosse referenciada, mas a organização do Nobel não cedeu a esse pedido e ela não foi devidamente, digamos assim, reconhecida com o Nobel, né? Mas o trabalho dela foi muito importante aí para a descoberta aí da dupla hélice do DNA. Foi a partir da foto dela que isso foi permitido. Então, letra E de escola, Rosalind Franklin. Questão 4. A ilustração abaixo demonstra a organização da estrutura de um DNA, como hoje o conhecemos. Essa organização é feita por meio da sequência de nucleotídeos, os quais fornecem sequências codificadas das proteínas de um organismo. Essa estrutura foi reconhecida como... Aqui, ó, pessoal. Isso aqui, quando diz que o DNA é uma dupla hélice, quer dizer que ele tem duas fitas que são torcidas, elas são giradas na forma de hélice. E cada fita, elas são separadas nessa porção aqui, ó, onde tem as bases nitrogenadas. Imagine aqui, vamos colocar aqui o lado esquerdo e o lado direito. Cada uma dessa aqui é uma fita de DNA, que elas vão se ligar na composição química das bases nitrogenadas. A timina vai se ligar com a adenina e a guanina vai sempre se ligar com a citosina, tá bom? Então ele pergunta, né? Essa estrutura foi conhecida pelo trabalho de quem? Quem foi? Eu acabei de falar, né? No caso, letra A, James Watson e Carl Corrins. B, Francis Crick e James Watson. C, Thomas Hunt e Maurice Wilkins. D, Hugo de Vries e Rosalind Franklin. E, Marshall Newberg e Harcorana. São dois indivíduos, pessoal. Isso aqui está representado na letra B. Você vai ouvir falar muito nessa dupla, não como Francis Crick ou James Watson. Assim, é menos... Você vai ver com esses nomes, mas é mais sempre como Watson e Crick, que é esses dois, o sobrenome deles é Watson e Crick. Eles foram os descobridores aí da estrutura dupla hélice do DNA. Tá? Esquematize o experimento que comprova que o RNA leva à informação genética. Então, nesse experimento aqui, que é o que você esquematizou, que seria a resposta para essa questão, né? Você percebe aqui que tem a proteína do tipo B e do tipo A. Uma é azul, outra é amarela. Você percebe que quando existe um cruzamento dessa proteína, né, a gente percebe que não é a proteína que manda na situação. Quem manda aqui na situação é o RNA, porque quando ele infecta a planta, que a prole, né, que se reproduz, olha a cor da proteína que sobrou lá. É a proteína A. Logo, a proteína amarela, que é a proteína B, ela vai o quê? Ela vai perder, digamos assim, a propriedade dela, e o RNA é que leva a informação. Então, no caso, a proteína não é ela que vai mandar aqui nessa situação. Quem manda é o RNA azul, no caso, entendeu? Porque ele leva as informações que vão prevalecer nesse experimento.
Então, pessoal, essa foi a nossa aula de 10.2. Vamos ficando por aqui. Seguimos o barco, tem muita coisa pela frente ainda, tá? Valeu, tchau, tchau.